Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras penitenciários, sejam bem-vindos, conselheiro Afonso, conselheiro André, conselheiro Danadier, conselheiro Joy, conselheiro Miguel, conselheiro Yara, conselheiro William Zonato, conselheiro Thorsten. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais ninguém. Conselheiro William, já falei também. Bom, hoje na sessão plenária nós temos a votação para presidente. Não sei se todos estão me ouvindo, está tudo ok o áudio de vocês? Está certinho? Beleza. Bom, além das questões habituais, nós temos a sessão de presidente. O mandato do presidente vence agora no próximo dia 5, dia 15 de junho, né? De 2 anos que passaram muito rápido, desde acho que da pandemia. Nós colocamos aí meio aceleradamente no grupo para que se promova aí já a indicação de quem quisesse concorrer à votação para presidente. Eu estou consultando o e-mail aqui do Conselho nesse momento, não chegou nenhuma apresentação de candidatos. Eu me coloco à disposição de novo para a reeleição, né, para se assim querendo os demais conselheiros, a maioria absoluta, para me tornar reeleito, justamente para colocar em prática aquelas questões lá de 2019 que já estão em andamento, que é a sede do Conselho Penitenciário própria, sem depender de nenhum outro órgão, o andamento do pagamento dos jetons para todos os conselheiros, a estruturação no que alude a parte de andamento operacional do próprio conselho. Como é que você está? Demais... Tudo certo. Deixa eu só verificar o que está acontecendo. Aqui, ótimo. E dos demais, das demais questões de andamento aí do próprio Conselho Penitenciário, né? Os protocolos a gente já até informou na reunião passada. Deixa eu só dar mais uma verificada no e-mail, se não há nenhum candidato aqui para concorrer. Um instantinho, por gentileza. Não houve nenhuma apresentação de candidato mesmo até o momento. Então, eu vou colocar em votação para todos os conselheiros titulares, a princípio, e na ausência dos conselheiros titulares, conforme o regimento, os conselheiros suplentes, possam votar se concordam ou não. Eu me coloco à disposição para ficar nesse período aí de mais 2 anos como presidente do Compense, se assim os conselheiros desejarem. Eu vou colocar em votação e vou pedir daí para que cada um, conselheiro começando pelos titulares, né, apresentem seus votos, se sim ou se não, bem objetivo, bem tranquilo, sem problemas nenhum. Vou começar aqui pelo conselheiro Danadier, conselheiro mais experiente, seguido do mais conselheiro... experiente não, mais antigo, né? Tá certo. Eu voto em Vossa Excelência, presidente. O meu voto é seu. Obrigado, conselheiro, pela oportunidade, mais uma oportunidade. Coloco agora a questão, então, a palavra para o conselheiro Joy. Eu faço minhas as palavras do conselheiro Danadier. Muito obrigado, conselheiro Joy, mais uma vez pela oportunidade e espero alcançar os objetivos aí do COPEN. Passo a palavra, então, para o conselheiro Miguel. Concordo, sem dúvida. O voto é sim. Obrigado, conselheiro Miguel, mais uma vez também pela oportunidade. Passo a palavra, então, para a conselheira Yara. Então, eu agradeço aí a sua disposição a continuar esse trabalho que o senhor tem feito muito bem, né? E com certeza o meu voto é sim. Obrigado também, conselheira Yara. Eu agradeço e espero aí representá-los com a maior dedicação possível aí, dentro da nossa legalidade. Obrigado, mais uma vez. Passo a palavra, então, para o conselheiro William Zonato. Totalmente a favor, sim, e obrigado pela disposição. Agradeço, conselheiro William, também, mais uma vez. Espero aí desempenhar o meu papel aí com a máxima eficiência. Eu vou passar, então, a palavra para os conselheiros suplentes que estão aqui presentes, o conselheiro André de Toledo, representando aí a cadeira da Sejuf,
para reproduzir o seu voto. Deixa eu ver se só não tem mais nenhum conselheiro titular presente. A princípio, conselheiro Afonso, já passei a palavra, mas ele não está na tela, né? Vocês conseguem me ouvir, conselheiro Afonso? Bom, eu vou passar a palavra, se me permitirem, então, para o conselheiro André de Toledo, por enquanto, e depois volto a palavra para o conselheiro Afonso. Com a palavra, conselheiro André. Boa tarde, presidente. Meu voto é no senhor, continuar o trabalho que vem fazendo, e obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, conselheiro André. Estamos à disposição aí, que a gente pudesse ajudar mutuamente. Muito obrigado, mais uma vez. Passo a palavra, então, tentativa para o conselheiro Afonso, novamente. Oi, presidente. Olá, conselheiro. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos os conselheiros e amigos. Eu tenho um problema de sinal. A votação foi por aclamação, não foi? Se conseguir me ouvir, nós não tivemos candidatos. Eu estou me candidatando à reeleição. Se os conselheiros assim desejarem, estou à disposição aí para representar o conselho por esse período de mais 2 anos. Tá, Aí então, voto... você abriu voto para votação, é isso? Isso mesmo. Tá. Não, minha votação é em você, Pampucci, que conduziu esse período conselho com um ânimo muito fraterno e de amigos, e que não foi fácil, e não está sendo fácil para o Conselho Penitenciário há muito tempo, e agora tá pior ainda. E até peço desculpa para os amigos conselheiros pelas minhas ausências nos últimos tempos. Tá ótimo, conselheiro Afonso, muito obrigado. Eu vou passar a palavra, então, para o conselheiro Thorsten, representando aqui a cadeira dos agentes, na qualidade de suplente, como eu represento a cadeira dos conselheiros dos agentes penitenciários na qualidade de titular, ele passa a ser agora o representante oficial, em virtude que eu estou aí no mandato de presidente, né? Conselheiro Thorsten está com a palavra. Senhor presidente, sem dúvida, nosso apoio aí em a sua candidatura, e nosso voto com certeza também, em virtude da representação que você está realizando de todos os agentes penitenciários e policiais penais. Agora nós estamos caminhando, né, para a organização dessa nossa instituição, e pelo que nós estamos acompanhando, seu excelente trabalho é a luta pelo Conselho Penitenciário registrado, né, que é o conselho mais antigo do estado do Paraná. Parabéns e, mais uma vez, também obrigado pela sua disposição. Eu que agradeço, conselheiro Thorsten, pela confiança e espero representá-los aí ao nível que vocês esperam. Muito obrigado, mais uma vez. Bom, eu não sei se... Bom, dos presentes, eu acredito que a votação foi unânime, então, se concordarem, apresento hoje mesmo o ofício, já dou de andamento para a gente não perder tempo, para indicação, né, junto ao senhor governador, e se assim concordarem, a gente já dá andamento aí nos trabalhos, né, para não ficar nada parado. Nesse caso, eu vou só colocar um conselheiro gostaria de comentar, se tem algum impedimento, se posso mandar ou não posso. Bom, então mando hoje mesmo já o ofício para o senhor governador, para a ciência dele com cópia aí da nossa reunião. Outra questão que eu gostaria de deixar daí já pautado nessa reunião. Só uma coisinha, presidente. Com a palavra, conselheiro. Pelo regimento, não teria que ter uma lista tríplice? Tem que ter uma lista tríplice, mas é que nenhum conselheiro se apresentou aqui, entende? Pampucci, presidente, reiterando o comentário do conselheiro Joey, ele está totalmente correto. Independente de de se candidatar ou não, nós temos que mandar uma lista tríplice para o governador, porque é uma questão procedimental, e ele vai nomear um dos 3. Provavelmente, ele vai reconduzir o presidente para essa eleição, para uma nova gestão, mas tem que ocorrer essa composição. Sim, é bem isso, nos termos do regimento. Então, esse era o próximo passo que eu ia agora mencionar também, além dos presidentes de turma, que eu já ia deixar, caso seja reeleito, seja assim nomeado, aí eu já quero indicar aqui os presidentes de turma também, na forma do regimento,
que permanece o conselheiro William, né, que já se candidatou, presidente da primeira turma, e, se assim querendo, o conselheiro Afonso também, que aqui está presente, como presidente da segunda turma, na qualidade de titular também. Eu gostaria, daí, de colocar mais 2 nomes, em conformidade com o próprio regimento, para a gente poder apresentar ao senhor governador, sem problema nenhum. Eu só preciso que me indiquem os nomes, que eu não posso colocar ali de forma aleatória, né? Quem que se candidata, para a gente poder indicar. Presidente, eu me candidato a presidente da segunda turma, se não houver nenhum outro conselheiro interessado em ocupar essa presidência. Para mim seria um desafio e seria até uma forma de me obrigar a estar mais presente com o conselho. Ok, então coloque em votação para os demais conselheiros, se tem algum impedimento, ou se concordam com a candidatura do conselheiro da segunda turma, conselheiro Afonso, que daí eu vou pedir pessoalmente aqui para que reproduzam seu voto também novamente. E vou passar a palavra, então, para o conselheiro Danadier. Presidente, eu acho que o presidente da primeira turma e o presidente da segunda turma podem compor a lista que vai ao governador. Sim. E eles serão os presidentes após o governador carimbar o seu nome. Okay. É mais ou menos assim que funcionava antigamente. Sempre quem ia o mais votado, e mais na realidade o conselho ele já sabia quem queria que fosse o presidente. Os outros só compunham a lista tríplice. Eles se candidatavam só para cumprir a lista tríplice. E quando o governador nomeava o indicado, os 2 que sobravam seriam o presidente da primeira e da segunda turma. Tá ótimo. Seguindo até o ofício do antigo presidente, conselheiro Danadier, desde que na verdade me conduziu ao cargo, me indicou na eleição passada, né? Então o modelo é o mesmo, não muda nada, mantém-se a indicação dessa forma mesmo, seguindo o regimento, né? Claro que a gente comenta a votação de que forma que ocorreu, né? O vídeo está aqui à disposição de quem quiser verificar, mas já vai os nomes indicados, justamente para isso, para deixar tudo certo, né? Conselheiro Joey, eu passo a palavra para ti, então. Acho que pode ser assim mesmo. Agora, já houve situação aí em que a lista tríplice indicou o mais votado e o governador escolheu o segundo mais votado. Então, sempre é um risco, né? Eu, por exemplo, fui eleito uma vez sendo o segundo mais votado. Eu vou pedir a palavra novamente, presidente. Com a palavra, conselheiro Danadier. Na época eu era presidente e eu estava tentando a reeleição. E a secretária da Justiça era a doutora Maria Tereza? Maria Tereza. E eu me indispus com ela, sabe? Eu pedia muitas coisas para ela e ela não me atendia, e eu fui me indispondo com ela. E tinha um rapaz que era conselheiro lá no conselho, e tudo que eu falava contra ela, ele levava para ela lá embaixo, para a secretária. Então eu fui o mais votado na lista, e o Joy, e mais não me lembro quem, completou a lista tríplice para ir para o governador. Daí a secretária foi lá no governador e pediu que ela nomeasse o segundo da lista, que era o Joey. Foi isso que aconteceu. Justamente, não querendo inovar, na verdade, mas deixando bem cristalino, por isso o voto, agora até gravado o voto de cada um, né? Normal o desentendimento com secretários e diretores gerais. No meu caso, então, é o que mais eu tenho aqui hoje, até por cobrar audiência junto ao governador, junto ao secretário, junto ao único que não está atendendo, eu reafirmo, conforme já disse nas reuniões anteriores, é o diretor-geral, Coronel Zampieri. O secretário não nos atendeu até hoje, pessoalmente, aqui marcou, passou o WhatsApp dele, pessoal, mas não marcou. E a gente tem importunado eles nos termos da lei quase que semanalmente aqui. Então, pessoa não grata pode ser que não seja mesmo, né? Então, o risco é bem grande. É que nem o conselheiro Joey disse, né? Pelo fato, às vezes, você está cobrando algo que está em lei,
pode ser, né, que indiretamente você se torne uma pessoa não tão grata assim e seja escolhido outro conselheiro, é natural. Para se evitar isso, já seria uma maneira de mandar ofício com a indicação e com a cópia da reunião, talvez. Mas se os conselheiros deliberarem que já mando, caso seja a vontade de vossas senhorias, que já indique o nome do suposto presidente, até que ele publique, né? E, conforme a reunião de hoje, sessão plenária do dia 26/5, e se assim sendo, o nome dos presidentes da primeira e da segunda turma. Porque já seguindo da lista tríplice, se assim quiserem também. Então, eu não vou decidir pelos senhores, né? Eu só estou dando a minha alternativa aqui, eu tenho que apresentar essa indicação de alguma forma antes do dia 5 agora, né? Senão nós ficamos sem presidente de novo. É isso que pode acontecer. Então, eu coloco na mão dos senhores e das senhoras. Eu não posso decidir por vocês, infelizmente, nesse momento. Estou amarrado aqui nos termos da lei. Passa volta para o conselheiro Donadir, então. Vamos lá. Eu estou falando demais hoje. Na verdade, antes de você ser o nosso presidente, Pampucci, eu estava lutando lá com o secretário e com o diretor-geral da secretaria, naquela época, que o general era o secretário, o diretor-geral não me atendia. Não me atendia, eu tentava com a secretária dele, depois a chefe de gabinete do secretário era uma delegada de polícia, que era nossa amiga e tinha sido conselheira penitenciária. Márcia Tavares. Até que um dia eu disse assim para a secretária do diretor-geral, eu fui diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública também, e eu recebia todo mundo. Por que o cara não pode receber? Quando a pessoa não tem tempo para receber, rapaz, não existe isso no mundo. A pessoa não recebe porque não quer. Porque tempo, quando um secretário quer e quando um diretor-geral quer, ele atende todo mundo. E eu, quando fui diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública, eu fazia isso. E esse infeliz desse cara não me recebeu. Depois quem me recebeu foi o secretário. E daí nós resolvemos toda a situação. O nosso atual secretário era o coronel Rômulo, né? Então ele é o atual secretário agora. Então, eu vou passar a palavra agora novamente então, para o conselheiro Joy, que ele apresentou aí a possível... Eu acho que pode ser a lista tríplice. A conjuntura hoje é diferente daquela época. Não vejo assim um risco significativo de o governador querer inovar alguma coisa nessa altura do campeonato. Acho que você pode encabeçar com o mais votado e nós compusemos a lista tríplice com o Donadir e o conselheiro Afonso. Não creio que haverá problema, não. Tá. Conselheiro Miguel, está com a palavra. Obrigado, conselheiro Joy. Foi o conselheiro Miguel, não eu, o conselheiro Miguel. O presidente atual o presidente atual da primeira turma é o conselheiro William. Então, vamos manter o conselheiro William, né, que se candidatou aí na junção passada, e o conselheiro Afonso. Os dois aí, então, né, na sequência. Não, eu concordo também, senhor presidente. Eu acho que é salutar essa decisão e vai ser visto, aberto, que Vossa Senhoria foi unânime com relação à votação, né? E eu acho que é uma boa decisão, e a inclusão dos outros dois presidentes das outras câmaras, eu acho que é acertado. Obrigado, conselheiro Miguel. Vou passar a palavra para a conselheira Yara. De acordo, senhor presidente, conforme o doutor Joy e o doutor Miguel falaram. Tá ótimo, conselheiro Yara. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro William. Eu tô sim de acordo, inclusive em compor a lista tríplice, se for da vontade do conselho. Mas eu queria aproveitar o quórum para dizer o seguinte, lembrar, né, que quando, se não me engano, eu sou o conselheiro mais recente, né, e que quando vagou essa função de presidente da primeira turma e foi decidido, houve a necessidade de então escolher alguém que, após uma breve discussão, não havendo interessados, eu me coloquei à disposição, mas que por essa situação de ser o conselheiro mais recente, que se houver então algum mais antigo, até pelo próprio regimento, acho que seria interessante
né? Mas eu deixo o conselho decidir aí, né? Ótimo, conselheiro William. Eu vou passar a palavra, então, para o conselheiro. Deixa eu só verificar aqui. Conselheiro Torsten, com a palavra. Eu sigo os ensinamentos do professor Donadier e as palavras também do conselheiro Joey. Acho que nós podemos ter essa cautela de encaminhar, né, essa lista tríplice com a composição dos membros que farão parte, né, da coordenação dos trabalhos através da primeira e segunda secretarias. E eu acredito também no bom senso do governador em seguir a votação do Conselho Penitenciário. Eu não vejo qualquer coisa que possa seguir diferente disso. Não, ótimo. Obrigado, conselheiro Torsten. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro André Toledo. Boa tarde. Eu acredito que colocando um nome a mais não haverá possibilidade de se mudar. Então eu concordo com as duas indicações e é isso. Obrigado. Obrigado, conselheiro André. Então está definido. A gente passa, né, nos termos da lei, a lista tríplice para o senhor governador, deixando bem claro o que houve na reunião e está resolvido. Tá bom? Essa parte a gente já vai agora para... Vamos dar andamento, então, na nossa reunião para a sessão de mérito. Eu vou passar aqui já que a gente está na forma virtual, né, como de costume, dessa nova tendência do Conselho Penitenciário. Vou passar a palavra para o conselheiro Donadier, se tiver algum relatório da comunidade, relatório de inspeção ou de mérito, possa proferir neste momento. Senhor presidente, não tenho nenhum relatório a ser apresentado. Obrigado, conselheiro Donadier. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro Joey. Eu não tenho nenhum processo relatório. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Esses relatórios dos conselhos da comunidade não têm vindo mais ao conselho? Então, com relação aos conselhos da comunidade, tem vindo sim, já estão aqui, já estão sendo digitalizados. A nova estagiária entrou na semana passada, né? A estagiária Thaís Desplanches, mas infelizmente ela entrou, pôde trabalhar 2 dias e já se afastou, em virtude aí também de uma gripe forte, não foi identificado o Covid, mas está afastada ainda e não pôde encaminhar os relatórios para os conselheiros. Então, mas já estão aqui prontos para serem enviados sim, e tem alguns aqui para serem emitidos parecer. Acredito que assim que ela voltando, restabelecendo a saúde até a sexta, a própria sexta ela volta, na segunda já começa a serem distribuídos para Vossas Senhorias os relatórios do Conselho da Comunidade, tá bom? Okay. Obrigado, conselheiro Joey. Vou passar então a palavra para o conselheiro Miguel. Senhor presidente, eu tenho se me permite. A palavra, conselheiro, por favor. Parecer de suspensão cautelar de livramento condicional e revogação de livramento condicional. Sentenciado Johnny Rosa da Silva. O executado possuía condenação pelos crimes de roubo, estelionato, furto tentado e entrega de veículo automotor a pessoa não habilitada. Mais tarde, quando em gozo de benefícios no ano de 2014, incorreu em nova prática criminosa, tráfico de substâncias entorpecentes, incidindo em nova condenação. No ano de 2015, cumprindo pena no regime semiaberto, empreendeu fuga de casa hospitalar, tendo sido recapturado 2 dias após. Tal fato ocasionou a suspensão cautelar do regime que estava inserido. O total das penas impostas somaram 18 anos, 4 meses e 25 dias, sendo determinada a adequação a regime fechado, isso em setembro de 2015. Teve-se decisão de homologação de faltas graves cometidas em 2015 e 2016, servindo como data base para o cálculo de futura progressão de regime. Nova falta grave em agosto de 2017, consistente em posse de telefones celulares, tendo igual consequência. Obteve livramento condicional antecipado em junho de 2018. Em novembro de 2019, teve a suspensão cautelar do livramento condicional em razão de prisão preventiva
em autos de ação penal número tal, da 2ª Vara Criminal de Maringá. Ação essa que restou em condenação de 11 meses, 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto qualificado na modalidade tentada. O Ministério Público se manifestou pela mantença da suspensão do livramento condicional. Vieram os autos ao Conselho Penitenciário. Pelo exposto, demonstrada nova prática delitiva com pena privativa de liberdade, enquanto cumpria a liberdade condicional, refletindo em conduta que o inabilitava ao convívio em sociedade, esse relator comunga da decisão da suspensão da liberdade provisória tida nos autos, enquanto se aguardava o desfecho da ação penal. Bem, daí eu fiz o levantamento da ação da 2ª Vara Criminal de Maringá, enquanto que não consta ainda no procedimento que eu tive acesso. E lá já se tem a guia de execução definitiva, com data do acórdão de abril de 2020, condenatória. O que enseja a revogação da liberdade condicional, uma vez presentes os requisitos atinentes à matéria, pelo que consta nos autos, prática de crime enquanto estava em gozo de liberdade condicional, a pena combinada a tal prática e ainda sentença condenatória de Johnny Rosa da Silva. É o parecer, senhor presidente. Eu coloco em discussão para os demais conselheiros. Vou colocar via novamente aqui, via enquete. Só um instantinho, por gentileza. Está disponível somente votar sim ou não. Deu aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tiver mais algum. Não, é o único que possuía, senhor presidente. Ótimo, obrigado, conselheiro. Vou passar a palavra então para a conselheira Yara. Eu tenho uma de mérito. É um pedido de indulto formulado pela Defensoria Pública em favor de Giovanni Andrade Rechinski, com fundamento no decreto da Talina de 2011. Pelas penas impostas, ele até teria direito pelo cumprimento de pena que ele já teve, tem uma série de condenações aqui, ele até teria cumprido o percentual necessário. Só que nos 11 meses anteriores ao decreto, ele também praticou outra infração. Então, o nosso parecer é pelo não deferimento, inclusive é no mesmo sentido do parecer do Ministério Público Estadual. Então, o nosso parecer é negando o pedido de indulto. Coloque em votação para os demais conselheiros. Aprovado, conselheira. Pode prosseguir, por favor. Só tenho esse hoje, senhor presidente. Ótimo. Obrigado, conselheira. Passo a palavra, então, para o conselheiro William. Senhor presidente, sem pendência, não recebi nenhum processo. O senhor está com o áudio desligado. Obrigado, conselheiro. Eu passo a palavra, então, para o conselheiro Thorsten. Boa tarde, senhor presidente. Tem um relatório, um parecer a ser relatado. Trata de um pedido de revogação de livramento condicional, pedido do Ministério Público, senhor presidente. Livramento condicional foi concedido a Claudemir Crisma Alves, mas consta nos autos que a manifestação do Ministério Público pede a revogação em razão de nova condenação transitada em julgado, com guia de recolhimento definitivo, referente aos autos 002-5561, 56, 2020, 816, 0017, da 3ª Vara Criminal de Maringá. O condenando o sentenciado a uma pena de 3 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em decorrência do cometimento de delitos de furto qualificado e falsa identidade. Vou chamar a atenção para 28/11/2020, sendo que o sentenciado foi beneficiado de livramento condicional em 10/7/2020. Analisando os autos, verifica-se que o crime e a nova condenação são posteriores ao benefício do livramento condicional concedidos nos autos da execução penal. O Ministério Público atenta ainda que, no caso, a condenação é recorrível à pena de privativa de liberdade por crime cometido posterior à concessão do benefício do livramento
é imperiosa a revogação dos termos do artigo 86, inciso 1 do Código Penal. Ressalta ainda que não há que se falar em soma da nova pena para análise dos requisitos e extensão dos feitos de livramento à nova condenação, o que somente ocorre quando há condenação por crime anterior, de acordo com o artigo 86, inciso 2 e artigo 84, ambos do Código Penal, e também o artigo 141 da Lei de Execução Penal. A Defensoria Pública também se manifestou pela revogação nos mesmos termos. Portanto, este conselheiro manifesta parecer favorável pela revogação do livramento condicional, considerando a sentença condenatória irrecorrível à pena privativa de liberdade por crime posterior ao benefício, com fulcro no fundamento, fundamento do artigo 86, inciso 1 do Código Penal. Submetemos, então, ao Conselho. Coloca a votação para os demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir se tiver outro parecer. Somente este, presidente. Obrigado, conselheiro Torsten. Passa a palavra, então, para o conselheiro André Toledo, por favor. Presidente, não há relatórios, pareceres a serem apresentados nesta sessão. Ótimo. Obrigado, conselheiro André, mais uma vez. Bom, então, por hoje a sessão seria bem rapidinha nesse sentido, né? Não sei se mais algum conselheiro gostaria de comentar algum assunto geral. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário rápido, se o senhor me permitir, e o conselho tiver à disposição. Eu gostaria de relatar, já que nós estamos tratando do acompanhamento da proposta de emenda constitucional que cria a Polícia Penal no Estado do Paraná, está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado a proposta 01 de 2021, e eu tive a informação, senhor presidente, que a proposta está recebendo, já foi designada a comissão, com a indicação proporcional dos partidos que fazem parte na representação da Assembleia Legislativa. A comissão foi nomeada ontem na Assembleia Legislativa, e a proposta, ela já, a pedido da representação do sindicato dos técnicos, sindicato dos servidores penitenciários do Paraná, uma emenda constitucional que reconhece as demais funções exercidas por técnicos dentro do sistema penitenciário, chamando a atenção para as matérias de tratamento e execução penal. Então, eu trago ao conhecimento do Conselho essa informação que me foi relatada. Eu vejo de grande valia essa contribuição, porque enriquece a proposta de emenda constitucional com aquilo que é a nossa missão dentro da execução da pena, dentro do tratamento penal, e reconhece também esses servidores que por décadas, por anos, dedicaram suas vidas a uma sociedade mais justa, igualitária, trabalhando as questões de tratamento e execução da pena, em respeito aos princípios legais e constitucionais, já nesse texto constitucional, que estava excluído até então. E que me chama a atenção também é que esta proposta de subemenda à emenda, ela partiu com participação da liderança do governo da Assembleia Legislativa, ou seja, o governo encaminha a proposta de emenda constitucional, criando a Polícia Penal, e na discussão dos últimos dias, desde protocolado na Assembleia Legislativa, ainda com discussões preliminares, sem a formação da comissão, já se aventou, então, a necessidade de você discutir com maior profundidade os problemas e a missão institucional que é o sistema penitenciário. Traga conhecimento dos conselheiros, eu vou compartilhar no grupo do WhatsApp ali a proposta da subemenda, para que todos também possam acompanhar. Como se trata só de um acompanhamento, por parte das informações que nos interfere diretamente enquanto atribuições, o Conselho Penitenciário também toma conhecimento das notícias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Eu que agradeço ao conselheiro Torsten por trazer a informação. Se possível, então, se puder juntar as informações junto ao nosso grupo mesmo do WhatsApp, ficaremos bastante gratos. Obrigado. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro William. Pediu a palavra. Está com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Eu gostaria de trazer a informação de que alguns dias atrás nós tivemos um episódio em Foz do Iguaçu. O policial penal André Varela, ele reagiu a um assalto à mão armada
em que o assaltante, inclusive, dispara contra ele, e no confronto ele acaba alvejando esse indivíduo e ele acaba vindo a morrer. A postura dele frente a essa situação, ela foi até defendida por muitos especialistas aí na área de treinamento e tiro, né? Já que ele agiu na medida necessária, sem excesso. E na próxima semana, né, depois desse ocorrido, na semana seguinte, mais precisamente dia 21 de maio, agora sexta-feira passada, esse policial penal, ele veio a cometer suicídio, né, aqui em um hotel de Foz do Iguaçu. Né. É uma tristeza, nós que convivíamos com ele, né, uma triste surpresa para nós, de uma semana ele ter se defendido e na outra ter feito isso. E, enfim, a classe ainda, principalmente em Foz do Iguaçu, está abalada, especialmente os que mais conviviam com ele. Um policial penal com 30 anos de idade, com experiência a ponto de ser instrutor da SPEM, né, credenciado já, sempre mostrando ser um excelente profissional. Isso que eu estou passando, né, essa situação, ela expõe algo que é muito importante, né, que é um assunto suporte assistencial aos policiais penais após o confronto. Então, nós não sabemos ainda se isso foi um assalto comum, se foi direcionado por conta da função, né? O que sabemos é que o policial penal, em um dia ele entrou num confronto e agiu em legítima defesa, e no outro dia ele estava de plantão trabalhando, né? Portanto, além de aproveitar essa oportunidade para registrar, né, meus sinceros sentimentos à família dele, eu gostaria também de sugerir ao Conselho o encaminhamento ao Departamento Penitenciário de um pedido quanto às medidas de suporte que essa instituição oferece aos policiais penais. E caso não seja um dos protocolos dessa instituição esse suporte pós-confronto, que então esse encaminhamento sirva de sugestão para que se adote, então, um protocolo, a exemplo de outras instituições que nós temos, como a própria Polícia Militar, que ao ser envolvido em um confronto, o policial já automaticamente é afastado e passa por atendimento, dentre eles psicológico, retornando ao trabalho após liberado, né? Essa é a minha manifestação. Obrigado, conselheiro William, mais uma vez. Eu vou colocar, então, em discussão, não sei se todos os conselheiros conseguiram entender, querem comentar sobre o que foi dito pelo conselheiro William. Alguém gostaria de comentar antes da votação? Senhor presidente, pela mais uma oportunidade de registrar nossos sentimentos, a perda do colega, né, o William relatou muito bem esse fato triste. É de conhecimento que o sistema penitenciário já há um bom tempo está sofrendo uma defasagem de pessoal. Creio que essa defasagem deixou de ser publicada de diário oficial. Lembro que nas portarias mais antigas, ainda quando o diretor do departamento, até a época do delegado Cartacho, as portarias do DEPEN, de remoção e alocação de pessoal, vinham disciplinando ali qual que era a margem de defasagem. Essa defasagem veio se acumulando. E também com a soma de atividades que foram transferidas para o sistema penitenciário, com a transferência dos presos das carceragens, que estavam sob guarda da Polícia Civil, que fez com que a Polícia Civil também pudesse estar mais livre para sua atividade fim. O sistema penitenciário, por sua vez, acabou acumulando essas atividades e somando, né, o peso, que já é um peso natural, a custódia de presos, já é um peso natural a custódia de presos, que você tem que, então, ser trabalhado dentro da falta de perspectiva de servidores e também fazer com que esses servidores trabalhem o dobro ou o triplo da sua carga normal, que seria diária. Infelizmente, nós sabemos, né, por força de uma pesquisa que foi realizada pelos sindicatos agentes penitenciários, que o efeito psicológico é extremamente nocivo e o primeiro efeito a ser sentido, né, são os impactos em sua vida pessoal, né? Infelizmente, esse servidor
por informações preliminares ainda, que está sob apuração da Polícia Civil, mas ele, em tese, cometeu um suicídio, né? E a gente não tem ainda se de fato foi relacionado com o evento de crise, né, da troca de tiros que ele teve, uma possível, né, tentativa de assalto ou uma outra situação que pode ser apurada, mas o fato é que ele passou por um evento de crise e que, muito bem colocado pelo conselheiro William, o departamento ainda não conta com todo o suporte necessário para que os servidores tenham vazão deste acúmulo de tensão e estresse em relação já à natureza do trabalho somado ao acúmulo, né, de atividades que foram assumidas aí pelo departamento penitenciário nos últimos anos. E isso tem impactado, não é a primeira vítima de suicídio esse ano no departamento penitenciário, e também não é somente esse tipo de evento, né, o suicídio, aquilo que nos chama atenção, né? Existem outros tipos de danos colaterais, o afastamento para tratamento psiquiátrico e psicológico tem aumentado dentro do departamento penitenciário, e aquilo que está previsto nos cadernos de orientação administrativos do departamento, na parte inclusive de saúde ocupacional, né, da terapia de saúde dos servidores lá, não está sendo colocado em prática. Creio que poucos exemplos e pontuais existem ali, algumas boas práticas, mas de uma maneira geral o servidor ele realmente não é atendido nesta perspectiva, né? Servidores que por vezes acabam inclusive sendo vítimas como reféns em rebeliões e motins, também sofrem deste mesmo impacto. E outras situações que não são tão graves, mas são rotineiras, que vão gerando essas doenças, eu chamaria de psicossomáticas, né? Não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas segundo os relatos ali, segundo os estudos que foram apresentados, são ditos como psicossomáticas e que vão danificando a saúde do servidor penitenciário a ponto de chegar em momentos como esse, infelizmente, da perda, do suicídio de mais um colega aí que nos deixa, o André. Um exímio atirador, um praticante, um defensor, um integrante da seção de operações especiais. Antes de ser integrante da operações especiais, foi um agente penitenciário de fundo de unidade penal e nunca se excluiu de suas missões institucionais. Ele nunca deixou de contribuir com a administração pública, com a segurança da sociedade paranaense e da construção da cidadania. Então é lamentável, e nós todos sentimos. E essa cadeira dos agentes penitenciários aí congrega com a solicitação do conselheiro William, lá que representa, além de ser, né, um policial penal também de carreira, representa a cadeira da academia, né, da ciência dentro desse conselho. Muito bem colocado e obrigado pela atenção, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Thorsten. Algum outro conselheiro gostaria de se manifestar? Está com a palavra. Bom, não havendo quem queira se manifestar, por hoje, então, a reunião está encerrada. Convido os conselheiros, todos presentes, para a próxima reunião, que ocorrerá no próximo dia 9. Lembrando que, segundo o decreto, nesse dia eu já não estarei, se caso não estarei mais como presidente. Se vencer no dia 5 de junho, é o meu mandato, tá bom? Então, mas a gente abre a reunião, conversa, normalmente aqui, toca e não deixa o conselho parar, se os conselheiros assim concordarem, tá bom? Então, próximo dia 9, às 2 horas, no mesmo canal virtual. Espero ter novidades aí para os senhores e para as senhoras. Ok? Obrigado a todos pela presença, pelo quórum. Obrigado novamente, conselheiro André Toledo, conselheiro Dana Dier, está presente hoje com a gente, conselheiro Joy, conselheiro Miguel, conselheiro Yara, conselheiro Thorsten, conselheiro William, conselheiro Afonso, que também, rapidamente, até pelo celular, nos linkou aqui, esteve presente junto na nossa reunião. Obrigado a todos, ótima restante de semana e saúde aí, principalmente. Obrigado. Até a próxima, então, reunião. Até logo a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até logo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa semana. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde.